Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aprendendo mais uma aula com os irmãos. Estamos na lição de número 5, com o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Lição de 3 de maio de 2020. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, do 4 ao 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora vamos estar lendo a introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor merecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, meus irmãos, como diz o título, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aqui no versículo 3 da leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, no versículo 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como outros também. Então, quando fala da vontade da carne, fala que antes de nós nos convertermos, ter o encontro com Cristo, nós andávamos conforme o mundo anda. Como que o mundo anda? Conforme a vontade da carne, os desejos da carne, satisfazendo as vontades da carne. Por isso que quando nós nos convertemos, a nossa vontade não é mais satisfazer a carne, mas sim satisfazer o espírito. E isso é uma grande luta entre o espírito e a carne. Então nós, como nova criatura em Cristo Jesus, a nossa vontade é satisfazer o Espírito. Porque quando nós estamos nos satisfazendo no Espírito, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos agradando ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando valor, dando credibilidade naquilo que Ele fez por nós ainda pecadores. Porque nós merecíamos o inferno. Nós não merecíamos hoje estar sendo chamado filho de Deus. Não. Nós merecíamos o inferno. Essa era a condenação para nós. Mas por Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos resgatou. E através do seu Filho Jesus Cristo.
Então essa lição que ela é muito interessante, ela faz nós pararmos e nós refletirmos da onde Deus nos tirou, o que Deus tem feito na nossa vida. Deus, Ele nos dá o perdão do nosso pecado. Deus, Ele nos dá a salvação. Deus nos dá graça. Deus nos deu o Espírito Santo da promessa. Então nós temos que ser grato a Deus. Nós temos que ser muito grato por o que Deus fez na nossa vida, mesmo nós não merecemos. Por isso que a gente tem que ter em mente, que nós somos salvos, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que estar constante fazendo a obra de Deus. Mas isso nem que nós fazemos tudo que tem que fazer, mesmo assim não paga o valor daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, as obras, mesmo que a gente faça tudo e mais um pouco, não paga. A única coisa que paga, a única coisa que nos reconciliou com o Pai foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos faz nova criatura. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro tópico vai dizer sobre a nossa natureza pecaminosa. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filho da ira. Nossa condição anterior. Então, o que vai falar aqui o primeiro tópico do número 1? Vai falar para nós lembrarmos a condição que nós andávamos. Vamos dar um exemplo? Capítulo 5 de Marcos. Vai falar do gadareno. Como que o gadareno andava? A Bíblia vai falar que ele andava no sepulcro. A Bíblia vai falar que ele se cortava, cadeia nenhuma segurava. Agora, para nós entrar dentro do texto, quantas pessoas passaram e viram ele daquela condição? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, quantas pessoas, aos olhos humanos, a pessoa olha e fala assim, não tem mais condição, aquela pessoa ali já era. Aquilo ali não tem mais condição, já era. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ainda Ele liberta, Jesus Cristo ainda Ele transforma, Jesus Cristo ainda Ele leva para morar no céu. Não importa a condição, não importa. Teve um encontro com Jesus Cristo, a libertação. E a Bíblia vai nos dizer que agora aquele jovem ele estava em pleno juízo. E a primeira coisa de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, passando por uma aflição, por um momento que está num momento de trevas, não vê solução, não vê saída, e quando tem o encontro de Jesus Cristo, a Bíblia vai falar com o gadareno, o que ele fez? Quando Jesus Cristo estava indo para dentro do barco, ele queria ir. Mas Jesus Cristo falou assim, volta e fala lá para os seus, quão grande coisas Deus tem feito na sua vida. Fala lá da misericórdia de Deus, que Deus ainda Ele faz ainda pela vida das pessoas. Esse é um exemplo de tantos outros, quando nosso Senhor Jesus Cristo Ele veio em terra. E os milagres que Ele fez e continua fazendo. Quantas pessoas Jesus Cristo está resgatando das trevas e trazendo para a sua luz? Quantas pessoas Jesus Cristo está fazendo templo e morada do Espírito Santo de Deus, dando dons? É só Deus. Deus, Ele faz isso na vida das pessoas pela sua infinita misericórdia, mas graças ao sacrifício de Jesus. As nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes, e descrita por Paulo por a metáfora de ato de andar, refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo,
antes da regeneração, andaste segundo o curso desse tempo. E o interessante, quando nós olhamos como a gente andava e a atitude, por isso que quando fala que nós somos novas criaturas, não tem como uma pessoa nova criatura de Deus, lavada e remida no Espírito Santo, falar que ainda tem aquelas mesmas atitudes passadas. Não tem como, porque ela é uma nova criatura. Aquele que mentia, não mente mais, fala, eu continuo do mesmo jeito, Jesus Cristo me conhece. Mas será que essa é a vontade de Jesus Cristo? Ou é a vontade de Jesus Cristo que você se arrependa e seja uma nova criatura, o sal, a luz, um exemplo para o próximo? Então aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que bebia, se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que tinha pensamentos lascivos, pensamentos de idolatria, pensamentos imorais, ele não pensa mais. Não quer dizer, meus irmãos, que nós não somos falhos, nós somos pecadores. Nós somos livres do pecado. Jesus Cristo, ele nos dá a graça. O que é graça? Um favor merecido. Para que nós suportamos o pecado, mas só pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É graças a Ele. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nada ia nos convencer, tudo ia ser normal. Tudo ia ser normal. Tanto que o que está acontecendo hoje em dia? Que o normal no mundo está entrando dentro dos templos. E aquilo que é normal no mundo está virando normal dentro dos templos. Mas não, nós somos a diferença, nós somos o sal, nós somos a luz. Aquilo que as pessoas não vão engolir, somos nós. E no segundo tópico, vai dizer assim: vivificados pela graça. Como eu já falei, graça, um favor merecido. Nós não merecíamos, mas Deus faz por nós, mesmo a gente não merecendo. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. Quantas das vezes a gente olha aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente fala, não merecia isso, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Nós somos falhos e pecadores, mas Deus não, Deus é perfeito. Se Ele falou na sua palavra, Ele vai cumprir aquilo na sua vida, na minha vida, porque Ele é fiel. Ele é justo, vai cumprir. Então quando você vê acontecendo as coisas que Deus falou na sua palavra que vai cumprir, você vai ver a soberania dele, falar, Ele é fiel. Mesmo eu sendo infiel, ingrato, Ele é fiel. Então, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, nós somos alcançados, graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós olhamos para a nossa velha natureza, nós olhamos para agora que nós somos agora, mesmo sendo falhos e pecadores, mas cheio de Deus, com o Espírito Santo de Deus, não agindo da mesma forma. Tem pessoas que olham da forma que nós vivemos, aquelas pessoas, eu particularmente, aquelas pessoas que você olha assim, que você via antes, fala assim, nossa, a pessoa é justa, a pessoa é certa. Agora vê a conduta nossa andando dentro da verdade, dentro da Bíblia, fala que a gente quer ser mais, mas não é que a gente quer ser mais. A gente não nem mentir, a gente não mente. Nós sabemos quem que é o pai da mentira. Nós não mente, nós falamos a verdade, nós somos sinceros na nossa conduta. E isso assusta os outros, assusta. Mesmo aquelas pessoas que são certinhas, elas mentem. Aquelas pessoas, porque isso é o normal, é o curso do mundo. Mas nós não mentimos. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Então Deus concede para nós aquilo que foi dado para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa ressurreição. Aquilo que todos buscam.
mas não sabe o dia de amanhã. Nós sabemos o nosso dia de amanhã. Nós sabemos que somos estrangeiros nessa terra. Nós sabemos que Jesus Cristo ele já foi preparar a morada. Sabemos que Jesus Cristo ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja santa, irrepreensível, lavada no sangue do Cordeiro, sem mácula, sem mancha. Ele vai vir buscar. Então, meus irmãos, vamos para o terceiro tópico. A salvação não vem pelas obras. Então, obras, nós vemos obras até pelas outras religiões. Tem pessoas que são de outras religiões, ela faz tanta obra de caridade, tantas obras que nós falamos assim, só falta se converter. Mas não que nós não temos que fazer obra, nós somos salvos. E para isso nós temos que fazer obra. Nós temos que ser constantes, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que estar trabalhando no reino dos céus. Tudo aquilo que Deus deu para mim, deu para você, os talentos, os dons, é para ser usado para a obra de Deus. A sabedoria, a inteligência, a graça, tudo que Deus dá para nós é em pró ao próximo, é em pró às almas. E tudo isso não é mérito nosso, mas que nós fazemos, toda a honra, toda a glória é dele, porque quem batiza é ele, quem dá os dons é ele, quem dá sabedoria é ele, tudo para obra, tudo para o próximo. Então, as obras é uma evidência da salvação, porque só aquele que é salvo entende o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e entende que ele tem que ser constante, tem que estar junto com os irmãos, tem que estar fazendo a obra. Pode ver que quem tem a certeza da sua conversão, que Jesus Cristo é com ele, tem uma fé, a pessoa ela ama fazer a obra de Deus. Ela ama estar junto, ela ama estar fazendo a obra, ela ama estar podendo ajudar, e mesmo em meio a pedrada, em meio às calúnias, em meio às adversidades, em meio às provas que todos nós vamos passar nessa terra, é para todos, é para quem está nas trevas, é para quem está na luz, é isso, irmão. Vamos ter que passar, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, essa é a aula que eu tenho para passar para os irmãos, na quinta lição, libertos do pecado para uma nova em Cristo Jesus. Então, quem é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é mentira do diabo que você tem que ser desse jeito porque você é desse jeito, não. Quem é uma nova criatura se molda ao caráter de Cristo, se molda o que a palavra diz, o que nós temos que fazer dentro da palavra. Não é que você quer ser melhor ou mais do que ninguém, você está buscando a sua santificação, você está buscando andar dentro da palavra e isso vai incomodar. Luz incomoda as trevas e é isso. Nós vamos ter que incomodar, porque se nós olharmos para Jesus Cristo incomodou. Os fariseus, os escribas tinham inveja de Jesus e toda hora montava plano para matar. E é assim, o inimigo das nossas almas, ele está a todo momento planejando plano para me derrubar, para derrubar o irmão. Mas nós, o maior que está conosco do que está com o mundo. Então, irmãos, vamos dar testemunho, vamos andar nessa fé, porque a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Então que a nossa vida venha a ser para se glorificar, que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.